Bom dia a todos, o meu nome é Joana, eu sou professora do Departamento de Química da Universidade de São Paulo, no campus Ribeirão Preto, e apresentarei hoje o trabalho Recursos Didáticos e Processos de Significação, o que é central e o que é marginal das relações de ensino, e esse trabalho foi feito juntamente com a professora Daniela Gonçalves de Abreu, que também é professora do mesmo departamento. A ideia da elaboração deste trabalho, ela surgiu da própria prática nossa em sala de aula com a formação inicial de professores. Nós temos percebido a preocupação desses alunos, futuros professores, com a questão da utilização dos inúmeros recursos didáticos que hoje existem no mercado, digamos assim, né? E dessa preocupação que os alunos trazem para a gente todos os dias, todas as aulas, né, por conta dos estágios principalmente, nós temos nos preocupado com a questão de como esses alunos, esses licenciandos em Química, se veem diante da demanda de ensinar alunos da educação básica utilizando os recursos que nós temos hoje, que existem numa quantidade muito grande, todos nós sabemos disso, né? E a partir disso é que surge a nossa preocupação, e que nós trazemos nesse texto, com os processos de significação, de como acontecem esses processos de significação nas relações de ensino, né? E nesse cenário nós nos preocupamos principalmente com a questão da linguagem, ou seja, como que a construção do conhecimento acontece permeada, marcada e constituída pelos processos de significação e pela linguagem oral ou visual, imagética, enfim. Nos preocupamos com a questão da interação social, ou seja, em que medida essas interações sociais entre aluno, professor e máquina, e livro, e jornal, e revista, como que essa interação acontece na produção do conhecimento, com a questão da mediação semiótica, ou seja, como que os signos e símbolos são compreendidos nessas interações, e com a questão da intervenção pedagógica, ou seja, o ato de ensinar deliberado, veiculado pela escola. Os livros, os sites, as revistas, jornais, softwares, experimentos, enfim, nós temos uma quantidade bastante grande hoje em dia de recursos que nós poderíamos chamar, nós chamamos aqui nesse texto de recursos externos, né? E a nossa preocupação, o nosso enfoque aqui seria levantar alguns questionamentos inicialmente para pensar essa questão do ensino permeado por esses recursos. Então nós nos perguntamos, será que o recurso por si só ele ensina? Né? Qual é a função ou a importância do professor nesse cenário em que os recursos, chamados aqui externos, tornam-se tão atrativos ao estudante? E além disso, será que o simples contato ou a convivência desse aluno com esses recursos é o suficiente como instrumento de ensino? Quais são os benefícios e os riscos, e para quem é esse risco, né, desse aparente inatismo nos modos de aprender hoje em dia? E será que o professor está competindo com a máquina? Né? Todas essas questões, elas nos levam a pensar, né, no título deste trabalho, né, o que é central e o que é marginal nas relações de ensino, ou seja, o que deve ser priorizado e o que pode ser utilizado realmente como apoio, né, como o recurso geralmente é concebido. Então, essas problematizações, elas surgem principalmente porque os alunos, os nossos alunos licenciandos em Química, trazem para nós em sala de aula a ideia ou o pressuposto de que o aluno da educação básica, quando esses alunos licenciados vão até a escola e trabalham nos seus estágios, eles têm a impressão de que esses alunos da educação básica, o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, ele busca sozinho as informações, ele vai à internet, ele vai aos livros, às revistas, principalmente a internet hoje em dia, né? Utiliza os recursos de tecnologia como os celulares, os aplicativos, enfim, e a impressão que esses alunos, esses licenciandos têm é de que esses meninos aprendem sozinhos, né? E nós também, no ensino superior, temos muitas vezes essa impressão de que o aluno licenciando, ele simplesmente aprende sozinho, de que esse professor, ou a figura antiga e tradicional do professor, ela simplesmente está mudando, ela começa a ter uma outra função, e aí nos questionamos que função é essa e como isso acontece, né?
Bom, a partir desses questionamentos, nós trazemos alguns teóricos, alguns referenciais para ajudar a gente a refletir sobre essa temática. O primeiro autor que nós trazemos é Lev Vygotsky, e Vygotsky, historicamente, a gente sabe, ele tem uma defesa muito importante com a questão da mediação simbólica, com a mediação pelo outro, né, e a importância da linguagem realmente nos processos de significação. Então, nesse sentido, esse autor ele é absolutamente fundamental para as nossas reflexões quando ele traz o fato de que essa aprendizagem, essa interação que acontece muitas vezes entre a pessoa e o recurso, ela não acontece de maneira direta, né? É sempre uma interação mediada pelo outro e pela linguagem. E nesse sentido, esse autor se faz de grande importância. Um outro autor que nós trazemos aqui é o Michael Tomasello. Tomasello traz em seus estudos um conceito que nós consideramos bastante interessante, que é o conceito de efeito catraca. Esse efeito catraca é o que ele chama de evolução cultural cumulativa, ou seja, o fato de que ao longo da história da humanidade as pessoas desenvolvem, criam estratégias que garantam a sequência, ou seja, a continuidade dos ganhos conseguidos em determinados períodos. E nesse sentido, a escola, o ensino, seriam catracas, digamos assim, que fariam com que a nossa evolução cultural ela progredisse, né, que não permita o retorno, né. E aí a gente pode pensar que o modo como as estratégias escolares vão sendo criadas ao longo do tempo, elas mudam, né, elas vão mudando, e é justamente por isso que a intervenção pedagógica se torna tão importante, né. E nessas mudanças algo permanece. E aí nós pensamos que entender esse funcionamento escolar, entender como que essas coisas acontecem, né, pressupõe considerar que essa evolução cultural cumulativa, esse efeito catraca, né, ele vai permitir que muitas coisas permaneçam. Né? Por quê? Principalmente porque as relações sociais elas vão se complexificando ao longo do tempo. Né? E é justamente porque essas estratégias de ensino mudam, né, que as conquistas como a responsabilidade de ensinar o outro na escola permanecem sempre enquanto possibilidade de ensino, né. E aí, a gente pensa que é através da interação, da negociação de sentidos e significados que o professor intermedia, e ele presentifica, realmente, ele traz presente os significados que não estão dados apenas na palavra lida, né, mas que são significados que são construídos socialmente, que têm a sua significação pautada na interação social, e ela é sempre idiosincrática, ela é única, né, e isso é algo que a relação simples e direta entre o aluno e o recurso não consegue fazer, né? E nesse sentido nós pensamos que é preciso que exista tempo e oportunidade para que esse processo de significação aconteça, né? E aconteça como possibilidade inclusive de mudança, porque a construção dos sentidos ela é fluida, ela vai mudando com o tempo, ou seja, ela é provisória. Nesse sentido, nós temos algumas considerações que a gente poderia colocar aqui como considerações finais, né? O desenvolvimento dos modos de atuação atentos a transformações culturais da ciência e da tecnologia orienta o estabelecimento de interações cada vez mais ricas e diversificadas em termos de recursos humanos e materiais. A produção de conhecimentos tem seu locus na interação propiciada pelas relações de ensino, pautada no funcionamento simbólico e no estabelecimento de conceitos científicos. Essa produção pode e deve ser viabilizada de modo a oferecer diferentes contextos de interpretação e perspectivas no estudo de um determinado objeto de conhecimento. Entendemos que a utilização de diferentes recursos de ensino é definida pelo docente, que tem a sua responsabilidade de definir o que é central e o que é marginal nas relações de ensino. Pensamos que essas considerações nos levam a pensar realmente que a centralidade, aquilo que é central, é a interação social. E o recurso didático, ele é realmente esse apoio, esse recurso que a gente considera marginal, e isso precisa ser melhor discutido, principalmente nos cursos de formação de professores, onde essa dúvida nós entendemos que é uma dúvida nossa, mas que certamente é uma dúvida recorrente em todos os cursos de formação inicial de professores. Agradecemos a possibilidade de falar mesmo de longe, né? Estamos aqui no Brasil, mas presentes em coração com esse evento
que é tão importante, e nós deixamos aqui o nosso contato, nosso muito obrigado, e esperamos uma próxima oportunidade de estar presentes. Um abraço.